Sejam bem-vindos, meus amigos e amigas da nosso Conversando sobre a Fé. Nós estamos agora num novo formato. Você que já nos acompanha, se recorda que nós começamos lá no Google Meet durante a pandemia, não é verdade? E foi assim esse nosso momento especial de tirar as dúvidas sobre a nossa fé, curiosidades a respeito da nossa prática cristã católica. Então hoje iniciamos um novo formato e nós queremos que ele seja também essa oportunidade especial de poder te possibilitar um jeito melhor de participar. Uma colocação de muitos era que do jeito que estávamos, no Google Meet, então tinha um horário definido e nem sempre as pessoas podiam estar participando, especialmente agora, com um pouco mais de abertura, quando as pastorais voltaram, e todas as atividades voltaram, as pessoas então estão com dificuldades. Bom, o online, ele nos oferece essa grande oportunidade de você poder ver as coisas que lhe interessam no melhor horário para você, depois da correria do serviço, depois das suas atividades pastorais e outras. Então você tem aquele tempo para poder ver as coisas que você gostaria, que lhe interessa. Então, um novo formato quer te oferecer também essa possibilidade, que você possa continuar tirando as suas dúvidas, aprendendo um pouco mais sobre a nossa fé católica, apostólica romana, a nossa prática enquanto cristãos católicos, da melhor forma possível. Nossas duas fontes, conforme você já sabe, os dois catecismos. Fonte, quando eu digo fonte, não quer dizer que nós vamos somente nos ater a eles, mas em virtude das perguntas que surgirem, é claro, partiremos deles ou de outras fontes, como a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, os documentos da Igreja, etc. Mas a nossa inspiração é justamente o Catecismo da Igreja. Então, esta versão aqui é a versão que João Paulo II publicou, não é? Essa aqui é de 99 e é a que está em voga, está em uso. E também, em 2011, nós tivemos essa daqui, uma versão do Catecismo mais para jovem, que é o YouCat, o famoso YouCat, que a nossa juventude já conhece, não é? E já tem aproveitado muito. As dúvidas de fé, elas são normais na caminhada. Algumas pessoas com muito escrúpulo religioso, às vezes se sentem culpadas por experimentar dúvidas de fé. Absolutamente. Existem duas espécies de dúvidas. Existem aquelas ligadas, basicamente duas, aquelas ligadas à doutrina. Então, a partir do que foi ensinado, nos vêm questionamentos, por exemplo, como é Deus? O que significa que Deus está em todo lugar? E tem aquelas que nascem da nossa prática, por exemplo. Entender certamente os sinais da missa. Durante a Santa Missa nós temos vários sinais, vários gestos, postura corporal, etc. O porquê desses gestos. Então, todas essas dúvidas são justas e importantes e não devem assim nos perturbar tê-las, ao contrário. Aliás, dúvida de fé, sobre certos questionamentos sobre a fé, eles são os sinais, é um sinal muito evidente de que você está crescendo na fé. Porque a fé, ela é dom de Deus, mas à medida que nós vamos amadurecendo enquanto pessoas humanas, a fé vai também nos acompanhando, porque as respostas que nós queremos vão mudando, As perguntas nossas mudam. E aí a nossa visão de fé, a nossa fé em si, ela muda também para dar conta do nosso novo viver.
Então as dúvidas de fé são perfeitamente normais, só que tem um porém. Uma coisa é você ter dúvida e buscar resposta, outra coisa é ficar parado e não fazer nada. Se você não busca respostas, o que acontece? Esses questionamentos podem se juntar a outras dificuldades que talvez você esteja enfrentando e de repente você pode ou desanimar e abandonar a sua fé, né? Deixar a sua fé de lado, ou trocar de religião achando que de repente na outra denominação você vai encontrar respostas que você não está encontrando aqui, mas que não procurou também, e lá de repente vai ser oferecido na bandeja, digamos assim. Então são coisas que podem acontecer. Por isso, ter dúvida, perfeitamente normal, mas não é necessário buscar as respostas. E este espaço quer te oferecer isso, esta oportunidade de buscar respostas. Essa oportunidade de poder entender um pouco mais a nossa fé, a nossa prática e descobrir como a nossa fé é maravilhosa. Eu sempre digo, quem conhece realmente a fé católica entende e a vivencia, sabe? Abraça, se interessa. Além do catecismo, nós temos também, como eu disse, outras fontes. Nós temos a Sagrada Escritura, não é? Que é esse tesouro precioso para nós. A Sagrada Escritura, então a Bíblia, ela tem várias traduções. Por exemplo, nós temos a Ave Maria, temos a tradução da CNBB, só citando algumas. Temos a Bíblia da Canção Nova, temos a Bíblia do Peregrino, temos a Bíblia de Jerusalém, temos a TEB, a edição pastoral. Então, a pergunta que fazemos para nós é a seguinte: qual a finalidade para o meu estudo? Eu quero fazer um estudo dos textos bíblicos, então quero assim uma tradução que esteja próximo do original. Aí de repente eu posso pegar a TEB, posso pegar a Bíblia do Peregrino, algumas que estão mais próximas. Mas eu queria simplesmente usar para minha devoção pessoal, para eu poder rezar. Então eu tenho as outras traduções, como a Ave Maria, né, da Canção Nova, da edição da CNBB, etc. Não é que uma não sirva para outra coisa, não, é que depende do interesse da pessoa e de como ela quer usar, né? O que acontece às vezes que as pessoas ficam assim preocupadas é que às vezes elas comparam textos. Então estão ouvindo na missa, né, sendo proclamada a leitura tal e está acompanhando com a Bíblia, por exemplo, da Ave Maria. Eu estou citando a Ave Maria porque ela é a mais popular, né, entre o nosso povo. E aí vê que existe uma diferença de palavras, etc. E aí fica preocupado, nossa, qual será que está certo? As duas estão certas. Não é? Por quê? Porque é só questão de tradução. Simples assim. Os textos usados na missa, por exemplo, do original foi traduzido para o latim e depois para o português. A Ave Maria, ela já segue um caminho diferente, do original para o latim, do latim para o francês, do francês para o português. Então é natural que mude, né, algumas palavras sem que se perca o sentido original. Então na Sagrada Escritura estão os livros considerados pela nossa igreja como inspirados, isto é, foram comparados com outros que existem, e se verificou que esses textos são mais fiéis e que são, portanto, a palavra de Deus genuína. Então se estabeleceu esses livros como sendo os inspirados. Os outros, chamados de apócrifos, então, por causa da estrutura do texto, por terem, às vezes, determinados exageros, etc., então, não foram considerados inspirados. Pode ler esses textos? Não tem problema nenhum ler esses textos, até porque eles estão à disposição. Eu não conheço das editoras católicas nenhuma tradução desses textos para o português.
Mas de editoras evangélicas nós temos uma Bíblia, a verdadeira Bíblia apócrifa, com esses textos apócrifos. Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho da Infância de Jesus, etc. São tantos textos que deu uma Bíblia apócrifa, né? Assim, com essa grossura. Então, como eu disse, é ler com critérios. Vocês vão ver filmes, não é verdade? Que vão, de repente, citar alguns desses evangelhos, dizendo, olha, a Igreja Católica escondeu esses evangelhos, vocês não têm acesso. Igual um tempo desse eu vi no YouTube, né, uma youtuber falando isso, do Evangelho de Tomé. Está à disposição. Ou se compra essa Bíblia, então se compra avulso. Aí sim, o Evangelho de Tomé, se não me engano, tem uma edição pela editora dos franciscanos, a editora Vozes. Em torno de R$25 por aí. Então, está à disposição. Só saber que são apócrifos. Posso usar uma Bíblia dos nossos irmãos evangélicos? Você pode, mas você vai ver que tem algumas questões. Por exemplo, determinados fundamentos de sacramento pode ser que estejam em livros que não tenham deles. Porque a Bíblia deles tem 7 livros a menos do que a nossa. Por uma questão histórica, não é? Quando Lutero... vamos começar lá atrás. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, 2 grupos religiosos saíram de Jerusalém. Os fariseus e os cristãos, porque lembraram da profecia de Jesus. Os cristãos se estabeleceram numa região, lá da Palestina, os judeus em outra, e os fariseus então reconstruíram o judaísmo com esse tom dos fariseus. E eles tiraram livros que não eram escritos em hebraico, que estavam escritos em grego, etc. Então ficaram 7 livros a menos na lista. Os cristãos conservaram a lista antiga. E quando Lutero, inicia o movimento protestante nos anos 1540, por aí, ele então pega a lista curta, com os 7 livros a menos. Portanto, então, a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos tem 7 livros a menos. A nossa tem esses outros 7 livros. E aí algum probleminha pode acontecer em questão de citação e de fundamentação. Por exemplo, do Purgatório. Alguns textos de fundamentação nós vemos no livro de Macabeus, que não tem. Só tem nessa lista grande, não tem na lista curta. Mas quais são os livros que não tem? Tem uma pegadinha para você poder guardar. Jutomaque, Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2. Sabaeco, Sabedoria, Baruch e Eclesiástico. Pronto, você guardou 7 livros que tem na nossa Bíblia e não tem na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos. Então essa é a questão de se usar uma Bíblia evangélica. Agora, existem algumas correntes também, por exemplo, dos nossos irmãos das Testemunhas de Jeová, que daí a tradução já é diferente, etc., feita pelas instituições deles, e aí não dá certo estar usando. Então, hoje em dia está tão fácil, na verdade, você tem inúmeras traduções das Bíblias católicas, compra uma nossa, não é verdade? Usa a nossa e assim você vai ter um bom material para o seu estudo, com certeza. Outras fontes para nós serão os documentos da Igreja. E os documentos da Igreja nós temos os documentos da Santa Sé, das várias congregações da Santa Sé, temos os documentos que são emanados pela CNBB, e na nossa diocese, alguns documentos que são fruto do trabalho do Sr. Bispo com os padres que o assessoram, documentos que estão aí à disposição, como a diretriz da catequese, e outros que nos auxiliam aí mais de perto no trabalho pastoral. Então, ao responder as questões, nós faremos uso de todo esse universo informativo e formativo, tá bom? E assim, a gente consegue responder melhor as suas questões. Então, te convidamos a continuar conosco, que você possa também aí curtir as nossas mídias, se inscrever no nosso canal e compartilhe. Seja aí um
missionário, seja aí um pregador também, levando esta mensagem para outros, porque de repente outra pessoa que tem dúvida, você se torna um arauto na vida dela, na verdade, um mensageiro da boa nova, porque você leva a resposta que ela estava buscando. Muita paz para ti e até o nosso próximo vídeo.